E dando continuidade ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, já vou chamar aqui Sérgio Braga, porque agora nós temos entrevista ao vivo para falar de um assunto aí desse conflito entre Israel e Irã e principalmente qual que é o efeito disso para o mercado de fertilizantes aqui no Brasil, não é, Sérgio? É exatamente isso, inclusive o próprio Notícias Agrícolas destacou numa excelente entrevista feita pela Carla Mendes com o nosso entrevistado de agora, que é o Jefferson Souza, que é analista de fertilizantes da Agrinvest, a Agrinvest Commodities, né, que já está conosco na linha. Quem agradeço a participação. Jefferson, prazer em tê-lo aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. O prazer é meu. Bom, nós temos aí o conflito entrando pelo quarto dia, né? Ataque do Irã contra Israel e vice-versa, né? E, lógico, essa questão toda voltada à fonte, principalmente de fertilizantes, né? Com relação aos nitrogenados, né? E principalmente a questão da ureia. Que impacto tem esta guerra entre o Irã e, lógico, Israel nesse momento, principalmente com relação ao fornecimento de ureia aqui para o Brasil? Sérgio, excelente. Vamos lá. Primeira coisa muito importante deixar claro, o Brasil ele é um grande importador de ureia. Nós não fabricamos ureia no passado e não fabricamos ureia nesses primeiros 6 meses de 2025. Portanto, qualquer tipo de desdobramento tal como esse que acontece em um fornecedor, você vai ter um impacto direto em preço, como aconteceu no final da semana passada. Só para exemplificar, Sérgio, em poucas horas, a ureia no mercado futuro, nós temos um contrato de ureia no mercado futuro, e esse contrato ele sobe mais de US$ 50 na sexta-feira passada. Hoje eu tive a notícia que a ureia teria sido negociada a US$ 455. Se eu for fazer o balanço da semana passada para cá, eu tenho US$ 100 de aumento no preço da ureia. Então você percebe o tamanho do problema que nós estamos nesse momento. É quase US$ 500 a tonelada do nitrogenado, custo de frete, é um aumento muito forte. Pelo que nós estamos acompanhando, algumas plantas foram levemente impactadas, mas você tem uma paralisação na produção no Irã e também você tem uma paralisação da produção no Egito. Ou seja, são dois grandes países fornecedores de ureia para diversos países do planeta e, consequentemente, você vê o impacto direto no preço. Só para você ter uma ideia, para poder contextualizar, quanto que o Brasil importa, por exemplo, do Irã em quantidade, percentual daquilo que é usado aqui na safra, cada safra no Brasil, quanto vem do Irã? Sérgio, ano passado nós importamos mais de 1 milhão de toneladas do Irã. Eu calculo que isso represente de 17 a 20% do que o Brasil consome. Por que eu disse que é uma estimativa? Porque não há um dado oficial dessa entrada de ureia iraniana. Isso a gente tem que deixar claro. Então, nós trabalhamos com uma estimativa entre 17 e 20% do que o Brasil importa. É o top 3 fornecedor para nós no Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, significa que tudo isso impacta na forma com que nós vamos comercializar a nossa ureia para o segundo semestre. O Brasil é altamente dependente da ureia, né, da importação, né, ao que tudo indica, mais de 80% vem de importados no caso da ureia. Esse número se confirma, né, Jefferson? Na verdade, Sérgio, 100% é importado. O Brasil não produz ureia, tá? É um dado do ano passado. Nós produzíamos ureia outrora, no passado. Hoje nós não produzimos mais. Até então não produzíamos, né? Ano passado, nosso balanço foi de 0 quilos. O Brasil não produziu absolutamente nada de ureia. Portanto, nós somos 100% dependentes do mercado global quando nós falamos de ureia. Bom, e diante desse conflito, né, o que pode se esperar? Um agravamento, lógico, isso é algo que a gente está acompanhando a cada dia, né, desse conflito, talvez não, até mesmo tenha uma diminuição, né, nesse impasse todo, nessa guerra que foi iniciada. Agora, o custo desta alta, desta disparada da ureia aqui para o produtor. Lógico que ele já está sentindo e está vendo essas cotações. Existe algo a ser feito? Existe algum substitutivo a essa ureia que é importada na utilização de outros produtos ou não há nada que possa ser feito? Sérgio, nós temos um grande produto que teve uma ascensão gigantesca no Brasil que se chama sulfato de amônio. Esse é um produto que o Brasil importou em grandes quantidades nesse ano. Nós estamos com o maior programa de importação da nossa história de sulfato. Sulfato também é um nitrogenado. Pode ser um substituto? É claro que pode ser. Nós não temos listas de ureia hoje, Sérgio. Então, se você me perguntar, Jefferson, qual que é o preço da ureia hoje? Eu não tenho uma referência para você.
Eu não sei qual é o preço, porque as empresas elas tiraram as listas do mercado. Isso global e no mercado doméstico. Eu falei que foi negociado no mercado futuro. Agora, no mercado físico, não tem disponibilidade de preço nesse momento. Em contrapartida, nós temos algumas listas que ficaram de sulfato de amônio. Então, o produtor tem essa possibilidade de fazer uma migração passando da ureia para o sulfato, como ele já fez esse ano. Então, é possível. A oferta desse produto é uma oferta que vem, em suma maioria, da China. Eu diria para você que 99% que o Brasil importa é chinês. E, nesse caso, o produtor poderia fazer algum tipo de substituição. Não, tá, substituição, falta um produto, aumenta a demanda pelo outro, e lógico, a questão do mercado, o preço deve subir também para essa alternativa que vem da China, é isso? Sem dúvida. É o mercado, como você falou, né? Ele é soberano. A partir do momento em que você vê um produto que sobe nessa magnitude, é impensável que você veja o sulfato sem reflexão. Ele vai ter alguma reflexão no preço. Nós só não temos a magnitude de tudo isso. Como eu te disse, o mercado brasileiro e global ele está sem uma oferta na mesa. Se hoje eu chegar e ligar para um trader ou para qualquer outra uma pessoa que acompanha o mercado diariamente, ela fala, olha, não tenho preço ainda. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, isso é muito importante. A zona em que está acontecendo esse conflito, ela responde por 40% das exportações globais de ureia, que é o Estreito de Hormuz. Por ali passam 40% da ureia e 20% do petróleo global. Então, para você ter uma ideia da magnitude e da importância da região para os mercados. Hoje o petróleo cai, até por uma questão de realização. Eu acredito que é um bom termômetro para o produtor, Sérgio, olhar para o petróleo. Ele acaba sendo um termômetro mais rápido para nós termos uma dimensão de como esse conflito está se desenrolando. Depois daquela disparada estilingada no preço do petróleo, lógico, diante desse impasse, dessa guerra, né, entre Israel e Irã, lógico, então, toda a questão geopolítica na região, o petróleo agora $69,86, recua 2% aproximadamente, é um movimento de realização. Será que isso já significa, ou pelo menos demonstra uma tendência de que os preços do petróleo possam vir a se acomodar um pouco mais, né? Houve algum fator específico para que esse preço tivesse essa redução, além da realização de lucros, o Jefferson? Eu acredito que é mais uma questão de realização e também o mercado ele entende que, vamos lá, pode ser como foi da outra vez, algo rápido. Apenas alguns avisos e as coisas voltem ao normal. Porém, Sérgio, qualquer tipo de incursão mais intensa envolvendo os dois países, o termômetro para isso será o petróleo. Eu não tenho dúvida. Se você vê o petróleo amanhã subindo de volta 5%, 6%, como foi na semana passada, é um sinal claro que o nitrogenado não recuará. Então eu vejo o seguinte, nós não temos hoje uma oferta de ureia física na mesa, mas nós podemos ter uma dimensão dos impactos através do petróleo, que é muito mais palpável essa variação. Bom, Jefferson, para resumir, mais uma vez, diante daquilo que você comentou conosco, uma disparada, é lógico, diante desse conflito para o preço da ureia, em torno de $100 por tonelada em menos de uma semana. É lógico que também não há preços, não há precificação nesse momento, não dá para saber quanto vai custar, o quanto está custando, né, diante dessa alta, e muito menos se haverá ou não fornecimento e importação, lógico, não só pela questão do conflito, mas também a questão toda, né, de por onde, uma questão logística, né, para poder escoar esse eventual produto. Ou seja, nós temos uma safra futura aí, um tanto quanto complicada, por dizer assim, é isso? Sem dúvida, Sérgio. E, além disso, o produtor está tomando a decisão nesse momento, né? Nós estamos no meio da tomada de decisão para o milho-verão, para a safra de verão, para o algodão, para outras culturas. E para a nossa safrinha, vamos falar de milho, né? Eu tenho no Brasil por volta de 70%, 75% das compras que não foram feitas ainda. Perceba você que eu estou diante de um cenário extremamente desafiador para o produtor rural brasileiro que precisa dessa ureia. Eu volto a dizer, Sérgio, hoje eu não tenho uma referência de preço no mercado físico. Nós estamos todos acompanhando se nós teremos algum desdobramento mais concreto e como esses preços voltarão para o mercado. Por enquanto, o que nos resta é acompanharmos as referências, como eu te disse, do mercado futuro de ureia. Certo, e não só isso, né? Também não adianta pensar ou imaginar
né? O preço do petróleo, o barril pode subir, bateu US$ 100 ou não, isso depende muito do movimento todo e, lógico, do avanço ou até mesmo um processo de negociação de paz entre os dois países aí, o que a gente torce nesse momento. É isso, Jefferson. Exatamente isso. Eu acho que nós não podemos tomar decisões precipitadas num momento como esse. Eu não posso afirmar que o preço continuará subindo nem que recuará, até porque eu não tenho a certeza disso e acredito que nesse momento, Sérgio, ninguém tem. Eu converso com vários colegas diariamente do setor de fertilizantes e eu garanto para você que hoje eu tenho muito mais incertezas do que certezas em relação a esse quadro do nitrogenado. Tá certo. Para poder finalizar contigo, alguma estratégia para poder tentar se proteger dessa alta, dessa disparada, né? Ou o movimento agora é só de observação? Sérgio, talvez uma estratégia seria o produtor ver se ele tem alguma possibilidade de sulfato de amônio para o milho verão agora, ou para alguma coisa do tipo. Poderia acontecer. Só que eu acho que a maior estratégia agora é o produtor ficar com os olhos bem abertos sobre tudo o que está acontecendo. Eu vejo que, obviamente, nós não temos uma resposta, mas o que nós podemos fazer é acompanharmos e, quem sabe, buscarmos alguma janela de oportunidades com o decorrer do tempo. Jefferson Souza, muito obrigado pela tua participação direto aí da Agriinvesting conosco aqui nessa edição Tempo e Dinheiro. Dispõe aqui do espaço. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações aqui conosco. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo espaço. Uma excelente tarde para você e para todo mundo.